Hoje, atendendo a solicitação do Daniel Davi, foi criado um mapa interativo usando o mapa do Brasil. A ideia dele era que clicasse nos estados, tá? E esses estados ficassem em highlight, né? Então que a gente deixasse o estado vermelho, por exemplo, só que toda a região em que ele se encontra ficasse também destacada. Então aqui a gente tem um modelo de como isso funciona no final, né? De como isso ficou, e é isso que a gente vai começar a implementar agora. Então vamos lá no arquivo do zero. Fechando meu Excel, eu vou abrir uma nova versão. Muito bem, vamos sempre do zero. Então, estou só dando um nome para minha sheet aqui, mapa interativo. Então, a primeira coisa que eu fiz, e aí eu vou poupar vocês disso, foi eu pesquisei na internet por um mapa vetorial. Tá, o que significa uma imagem vetorial? É uma imagem que eu possa escalar à vontade, que ela não vai distorcer. Tá? Então eu posso ampliar, reduzir, e essa imagem nunca se distorce. Tendo esse mapa vetorial, eu joguei no PowerPoint, tá? E aqui no PowerPoint eu desagrupei a imagem. Tá? O vetor é feito de muitos pequenos pedaços, tá? E isso vai ser muito importante para a gente, porque lá no Excel a gente vai precisar comandar cada um deles e precisa que cada um deles seja clicável. Muito bem. Feito isso, vou pegar essa imagem toda de novo e levar lá para o Excel. Então, vou colar a imagem aqui. Ok, já tenho todos eles, né, todos os pedacinhos de imagem separados da mesma forma que eu tinha antes. E aqui começa uma questão importante, que é, eu poderia criar uma macro para cada um desses trechinhos, para cada um desses shapes, né, para fazer com que o shape se torne um botão. Mas imagina só a quantidade de macros distintas que eu precisaria criar. Então a gente vai fazer uma coisa muito melhor. A gente vai usar uma macro só, e essa macro vai identificar qual foi o shape clicado, e com base em um nome que a gente vai padronizar, ela vai ser capaz de definir quem são os caras que devem receber um destaque ou não. Tá? Então vamos começar pela padronização do nome. Eu vou usar, para padronizar o nome aqui, o seguinte. Deixa eu pegar um dos shapes. Eu costumo dizer que é um shape, então SHP. Eu vou dizer que ele faz parte do meu mapa, porque eu posso ter outros shapes que não façam parte do meu mapa, por exemplo, um header, um título, ou seja o que for, ou qualquer outra imagem. E aí eu vou padronizar em 2 caracteres aqui a região, e depois eu vou fazer mais um underline e colocar o estado, ou o F, em 2 caracteres também. Então, como a região norte seria, né, só N, eu vou colocar NT, já que eu resolvi padronizar em 2 caracteres. Então, região norte, tudo que for da região norte eu vou usar NT. Tá? E aqui eu vou dizer RR, que é a UF aqui de Roraima. Tá? Legal. Como eu tenho vários para preencher, eu já vou copiar essa parte e vou sair preenchendo os outros. Então esse daqui AM, esse daqui AC. E vocês perdoem a minha falta de conhecimento específico dessa região, né? Mas eu vou supor que esses caras todos aqui, que essas pequenas áreas, façam parte do Pará, tá? Então, vamos lá. Eu vou dizer que esses caras são Pará. E eu vou colocar mais um underline aqui e vou numerar essas partes. Tá? Logo eu vou explicar por quê. Aqui é a parte 2, parte 3. Legal. Então todas essas partes já foram
nomeadas. Vamos ver se todo mundo da região norte já foi. Já foi. Vamos agora fazer a mesma coisa para centro-oeste. Eu vou chamar de CO. E aqui vai ser Mato Grosso. E Rio Grande do Sul. Muito bem, então já temos todo o mapa identificado, cada uma dessas partezinhas que vão ser as nossas áreas clicáveis já estão identificadas. Bom, quando eu clicar nas áreas que eu queira ver em alguma célula por aqui, qual foi a minha área clicada, qual é o estado e qual é a região a qual ele pertence. Então vamos lá, vamos dizer que aqui eu tenho então a UF clicada e aqui a região, né, nessas duas células. Para isso eu já vou facilitar a minha vida e vou dar um nome para essa célula. Vou chamar de mapa UF, opa, falta um enter, e vou chamar de mapa região. Legal, vamos dar uma formatadinha aqui, deixar esse cara branco, bonito, e aqui também deixar centralizado, um verdinho mais leve. Legal. Bom, vou também tirar as linhas de grade só para melhorar a visualização do mapa. Ótimo, tudo que se refere à tela já está construído. Agora o que a gente precisa é partir para o VB. Então vamos lá, Alt F11 para abrir a janela do VB. Eu vou incluir um novo módulo, então eu posso clicar com o botão direito, Insert Module. Legal. Primeira coisa que eu costumo fazer, depois de tomar café, é colocar a opção Option Explicit. Isso me força a declarar todas as variáveis e faz com que a minha busca por erros seja mais fácil. Tá? Bom, feito isso, vamos começar a nossa sub. Então eu vou chamar de submapa clicado, por exemplo. Outra coisa é que eu procuro sempre usar nomes bem claros no meu código para facilitar a manutenção, né? Daqui a alguns anos, se eventualmente eu precisar mexer nesse código de novo, eu sei do que se trata. Então vamos lá. Vamos começar, né, vamos relembrar o processo. Se a minha ideia é clicar em qualquer uma dessas, qualquer um desses estados, em qualquer um desses shapes, e saber exatamente onde eu cliquei, eu preciso primeiro identificar qual foi o shape clicado. Então vamos começar por aí. Team shape clicado as string. Legal. Depois eu vou precisar controlar shapes, então vou precisar de uma variável de shape, como está aí. Outra coisa é que eu vou mexer em shapes de uma determinada worksheet, então eu já vou criar uma variável do tipo sheet. Legal. Feito isso, eu já consigo identificar o seguinte. Vou fazer uma message box. E aqui eu vou colocar nessa message box, só para que fique mais claro o funcionamento, depois eu já vou apagar isso, mas vou colocar numa message box qual foi o shape clicado. E isso a gente consegue obter por uma função nativa do Excel chamada application.color. Então vamos lá. Para isso eu preciso também atribuir aos shapes uma função. Como é que eu faço isso? Eu seleciono todos eles, na verdade. Poderia fazer isso clicando um a um, ou eu posso facilitar a minha vida, vir aqui no finalzinho e selecionar o Select Object, ou precisa ver como está em português, mas é esse ícone aqui. Tá? E aí eu simplesmente laço a minha imagem toda, clico com o botão direito,
vou atribuir a macro mapa clicado a ele. Muito bem. Depois que eu dou ESC, olha só, todos os meus objetos já são clicáveis. Eles vão acionar aquela macro. Vamos ver o que acontece se eu clicar aqui. Olha só. O objeto, ele me dá o nome do objeto que foi clicado. Sempre o nome do objeto clicado. E é exatamente isso que eu preciso para fazer esse código funcionar e funcionar de uma maneira muito limpa. Voltando para o VB. Ótimo. Então eu vou, na verdade, eu vou colocar esse application.color nessa variável que eu criei, de shape clicado. Muito bem. Então, deixa eu aproveitar para definir aqui a minha sheet. Então, set sht igual a sheets. Deixa eu ver qual foi o nome que eu dei para ela. Mapa interativo. Muito bem. Então aqui eu já tenho a minha sheet declarada e eu já tenho também o shape, o nome do shape capturado. Como eu padronizei o nome do shape, eu criei aqui vamos lá, vamos rever o padrão. Eu tenho um nome que me indica tudo que faz parte do meu mapa. Aí eu tenho um underline depois do mapa, NT dizendo qual é a região, underline de novo e o estado. E aí eventualmente eu tenho mais um underline com qualquer outra coisa, com qualquer outro sufixo, como é o caso do Pará, em que eu tinha áreas adicionais e coloquei tudo dentro do... mas continua sendo tudo Pará. Então, se a gente vier aqui no código, a gente vai notar o seguinte: eu posso quebrar essa minha string toda vez que ele encontrar um underline. Isso vai me gerar um array com as posições dessa quebra, tá? E aí eu posso pegar o estado na posição 2, na posição 3 e a região na posição 2. Então vamos lá ver como é que fica isso. Então primeiro vai declarar aqui uma variável que eu vou chamar de SPL, só para abreviar split. Sempre ela precisa ser do tipo variante. E aí vamos quebrar essa string. Então eu vou dizer que SPL vai receber a quebra, split, do shape clicado toda vez que encontrar um underline. Muito bem. Feito isso, eu vou declarar mais algumas variáveis aqui. Dim uf as string e dim região as string. Legal. Eu vou determinar aqui a minha região vai receber SPL. Isso daqui, como é um array, eu vou ter que indicar qual a posição do array. Lembrando que o array começa do 0. Tá? Então, vamos olhar aqui como seria a nossa string que está sendo quebrada. Esse é um exemplo. Então eu tenho posição 0, primeira quebra, posição 1, segunda quebra, posição 2. Então a minha região está na posição 2. E a minha UF está na posição 3. Legal. Então eu já tenho região e tenho UF também. Agora a gente começa a iterar todos aqueles objetos para definir quem é que deve receber uma cor cinza de inativo, quem vai receber uma cor um pouco mais forte, indicando que faz parte do estado, e quem vai receber de fato o destaque, indicando que foi o objeto clicado. Vamos começar a fazer isso. Para isso a gente vai usar for, a gente vai usar um laço de repetição. Na verdade, for each. Então, for each shape in sheet.shapes next shape. Verifica que toda vez que eu abro um laço, seja um if, seja um for, seja o que for, eu já procuro fechar. Tá? Isso é uma boa prática para você não se perder no meio do caminho, principalmente com códigos mais complexos. Então a gente vai verificar primeiro se
o shape que a gente está varrendo, se aquele shape encontrado nessa coleção de shapes, se ele faz parte, se ele tem o nosso padrão, né? Se ele faz parte do nosso mapa. Então para isso eu vou verificar se ele inicia, se o nome dele se inicia com SHP mapa. Eu vou fazer if left, né, para pegar os primeiros caracteres no meu shape.name, vírgula 8, então as primeiras 8 posições forem iguais a shape.mapa, then, ótimo. Então, legal, ele faz parte do mapa. Se ele faz parte do mapa, eu já quero que a primeira coisa que aconteça com ele é que ele fique cinza. Então vamos lá. Então a gente vai usar shape.fill.forcolor.rgb igual, e aqui eu vou definir um RGB. E eu sei que toda vez que eu repito os números, eu estou dentro da escala de cinza. Então, quanto mais próximo do 255, que é o limite, e mais próximo do branco. 255,255,255 é o branco, 0,0,0 é o preto. Então eu vou colocar aqui um 200, 200, 200. Isso significa que eu tenho um cinza um pouco mais claro. Legal. Então eu já defini que todos os meus shapes todos os meus estados ficaram cinza claro. Então o que eu preciso fazer agora é verificar se aquele estado específico faz parte da minha mesma região. Tá? Então vamos fazer isso com um outro if. Então aqui eu vou usar o mesmo princípio, tá? Vou até copiar. Só que agora eu vou verificar, ao invés de a 8ª posição, vou verificar 9ª, 10ª, 11ª. Vou verificar se os primeiros 11 caracteres são iguais a essa concatenação. Aqui. Eu estou incluindo a região e vou verificar se o shape faz parte dessa região ou não. Legal. Supondo que faça, vou para a mesma lógica aqui, vou colocar uma cor um pouquinho mais escura. Eu falei que toda vez que a gente se aproxima do zero, a cor escurece, né? Então agora vai ser um cinza mais forte. Mas eu quero saber também qual é o estado que foi clicado e colorir esse estado. Então eu vou usar a mesma lógica, já fazendo um diff aqui, e vou também depois jogar uma cor aqui dentro. Mas vamos lá. Para eu usar a mesma lógica, eu preciso, se aqui eu estou na 11ª posição, vou para a 12ª, 3ª e 14ª. Eu preciso saber se os meus primeiros 14 caracteres se igualam com essa concatenação aqui. Certo? Lembrando, de onde vem região, de onde vem o F? É o que foi clicado. O clicado, eu identifiquei qual é a região, qual é o F, e aí eu estabeleço as minhas comparações aqui. Deixa eu ver... Daí que eu fiz uma besteira aqui. Dupliquei uma linha sem razão. Tá? Vamos lá. Então, seguindo aqui dessa maneira, o que eu quero é colorir mais uma vez. Né? E aí, conhecendo um pouquinho de RGB, né, que é Red, Green e Blue, vermelho, verde e azul, eu sei que eu posso zerar essas outras cores aqui e deixar a primeira, que é o vermelho, em torno de 200, tá ok? Tá um bom número. Eu sei que eu vou ter um vermelho no final. Muito bem. Isso, na verdade, é tudo que a gente precisa para fazer aquele mapa funcionar. Vamos testar? Vou clicar em algumas regiões. Teve uma coisa aqui que não funcionou. A região, vamos ver por quê.
Mapa, ponto, região. Ah, claro. Porque eu fiz besteira e apaguei a coloração dessa região. 100, 100 e 100. Tudo bem, nada como fazer ao vivo, né? Agora sim. Toda a minha região norte pintada, né? Inclusive Tocantins aqui, mas é o botão que eu cliquei que recebe o destaque vermelho. Certo? Bem simples assim. Vamos fazer uma última coisa, que é preencher essas células para dizer qual foi a região e o estado clicados, tá? Por que a gente pode querer fazer isso? Para usar o mapa como um filtro para cálculos ou para qualquer outra demanda que se tenha no Excel. Então essa é uma forma da gente integrar o visual, né, o mapa interativo, com os dados. A gente pode fazer isso por meio de célula. Então vamos lá, preenchendo essas duas células aqui. Como a gente já deu os nomes para as células, facilita bastante a nossa vida. Tudo que a gente tem que fazer, vamos voltar aqui no código, por exemplo, logo depois de eu definir, de eu conseguir capturar região e UF em variáveis, eu vou dizer que sheet.range, passando aquele nome da célula, .value vai ser igual a UF nesse caso, e vamos fazer uma outra aqui para região, recebendo região. Legal, vamos voltar aqui e testar o código. Está aqui, funcionando perfeitamente. Então é isso, se você gostou, se inscreva no canal, ativa o sininho para receber as notificações e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço!